Boa tarde, web espectadores. Estamos aqui mais uma vez para gravar o vídeo aí na TV Itajubá, com a parceria aqui da Sotinhas com a TV Itajubá. E hoje nós estaremos falando um pouquinho do processo de pinturas que você vai fazer na hora que você for realizar ou na hora que o profissional de pintura for realizar a pintura na sua residência. Para quê? Aquilo que eu falei no vídeo anterior, para deixar ela mais bonita, para trazer proteção e valorização no seu imóvel. Então, você construiu o seu imóvel, né? Você vai chamar lá o profissional de pintor para executar um orçamento, para depois você realizar a pintura. Eu sempre oriento a cada cliente fazer o quê? Se orçar pelo menos por 3 profissionais de pinturas, né? Procurar indicações. A Sotinhas tem, como eu falei no vídeo anterior, alguns parceiros pintores aí que são treinados, né? Que acompanham a gente acompanha eles nos processos de pinturas, onde que está dentro daquela consultoria gratuita que eu falei. Então, vocês procurarem pintores, profissionais de pinturas que sejam qualificados, né? Pode tirar informações deles aqui na nossa loja, né? Aqui na Sotinhas, diretamente comigo. E a gente vai estar indicando para vocês os melhores pintores aí, os melhores pintores qualificados aqui da equipe da Sotinhas. Então, o que é o processo de pintura? A gente vai executar, né, o primeiro processo de pintura. O que a gente vai ter que fazer? Então, a sua superfície ela foi rebocada. Vamos imaginar aí uma pintura nova, a primeira pintura lá na sua residência. A sua superfície, né, ela está lá exposta ao sol e chuva, e a gente tem que fazer uma preparação para executar a pintura lá. Para quê? Hoje a preparação da superfície ela é 90% de uma pintura bem qualificada, uma pintura adequada, onde que as empresas de tintas vão te dar a garantia em cima dos processos de pinturas. Então, o que fazer? Você tem lá hoje o seu imóvel, ele está rebocado, né, com aquele reboco. O que o profissional de pintura vai ter que fazer? Primeira coisa, ele vai ter que lixar aquela superfície. Ele vai ter que fazer um lixamento tanto no reboco, né, fazer um lixamento daquele reboco, preparar a superfície para quê? Para ele executar a pintura. Então, que ele lixou aquela superfície, vai limpar, vai passar uma vassoura naquela superfície, para quê? Por causa das pedrinhas que estão soltas, porque essas pedrinhas, se elas ficarem soltas, a sua parede ela vai soltar a tinta, ela vai soltar a pintura. E isso daí, ele não envolve garantia de pintura, de tinta, ele se envolve o quê? No processo de pintura. Então, o que é? Ele vai executar essa limpeza, essa preparação da superfície. Depois que ele lixar, ele vai remover todo o pó, né? Vai remover todo o pó, vai remover as partes soltas e vai remover todas as impurezas que estão naquela pintura. E depois, ele vai verificar se a sua superfície tem alguma umidade, né? Ele vai verificar se lá naquela superfície, antes dele pintar, se ela existe alguma infiltração de água ou se ela existe alguma inconformidade com vazamento de água. E assim que ele executou essa coisa, ele vai fazer o quê? Aguardar. O ideal é sempre aguardar uma cura do reboco. Então, por exemplo, se ele rebocou hoje, o ideal é ele aguardar 30 dias para fazer a pintura. Por quê? Porque a parede ela mostra pra gente que a pintura, o reboco ele está seco 10 dias, 15 dias, de fora para dentro, mas ele não mostra se ele está seco de dentro para fora. E quando a gente executa uma pintura em paredes novas, rebocos novos, o que pode acontecer? Futuramente ela pode manchar sua tinta, e isso também não envolve na garantia. Por quê? Porque ela foi pintado com reboco, falta de cura do reboco. Então, o ideal é sempre aguardar a cura do reboco, né, para quê? Para ele seque tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, para depois a gente vir executar essa pintura, a primeira pintura. O que nós vamos fazer nesse primeiro passo de pintura? A gente vai trabalhar com o selador acrílico, né? O selador acrílico, a gente tem aqui na Sotinhas várias marcas deles, né? Tem várias opções para o cliente, com qualidade, são produtos testados. A gente aplica o selador. Para que nós vamos aplicar o selador nessa primeira pintura? Para quê? Para ela dar rendimento na tinta e trazer porosidade para a tinta nova vir e ter aderência. Tá, ok? Ah, Anderson, e se eu encontrar a resistência do reboco, o meu está esfarelando, eu passo a mão nesse reboco, já lixei ele, mas eu passo a mão nele e continua saindo pedrinhas. O que eu vou usar? O selador? Não, a gente não vai usar o selador. Nós vamos usar o fundo preparador. O que é o fundo preparador? O fundo preparador é um produto
que ele tem uma carga de resina muito grande. Então, o que acontece? Essa resina ela vai agregar, vai colar todas as partículas que estiver soltando, e além de fazer o quê? De evitar manchas futuras, né, e desplacamento. Então a gente tem essa resina, que é o fundo preparador. O fundo preparador ele é bem aquoso. Então na hora que o profissional for aplicar o fundo preparador, ele tem que executar no reboco uma diluição de 20 a 40% de água ainda dentro desse fundo preparador. Para quê? Para ele não ter problema de vidrificação daquela superfície. O que é a vidrificação? É que às vezes o profissional ele vai ver que esse produto é muito aquoso e vai querer passar ele sem fazer a diluição. Aí o que vai acontecer? Ele vai criar um vidro lá na sua superfície. E quando ele for executar a pintura, depois de 3 meses, 2 meses ou até mesmo antes, a sua tinta começa a ter o descascamento, ela começa a ter desplacamento. Por quê? Porque foi pintado em cima de uma parede vidrificada. Aí, o que vai ter que ser feito para arrumar isso? A gente vai ter que lixar essa superfície, trazer porosidade de novo, trazer aderência para executar a pintura. E outra coisa, no caso, né, dessa pintura, verificar se esse ambiente, se essa superfície lá que está muito exposta, esse reboco novo ficou muito tempo, muito mais do que 30 dias exposto ao sol e chuva, o que nós temos que fazer? A gente vai ter que, em vez de entrar com o selador, vamos entrar com o fundo preparador. E se tiver marcas de mofo, marcas de mancha de mofo, de tempo, de infiltração de água que teve naquela superfície, posso pintar já diretamente em cima? Não, ele vai ter que fazer um tratamento naquela superfície. O que é? Eliminar aquele mofo, né? Então fazer uma limpeza com água sanitária diluída 1 por 1 e eliminar o mofo, matar as bactérias para depois ele vir com o fundo preparador e assim sucessivamente com a tinta, né? Então nós falamos da primeira pintura em cima, vindo com o selador e com o fundo preparador. Agora no caso de uma repintura, o que é? Você vai reformar a sua casa, vai repintar, vai deixar ela mais bonita, né? Vai trazer uma coisa nova lá para sua casa, um ambiente mais gostoso, um ambiente diferenciado do que você vive. O que você vai fazer? Em repintura, a gente não utiliza, não é ideal se utilizar selador. Por quê? A sua parede já tem uma pintura. Então o profissional ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que observar aquela superfície, verificar naquela superfície se ela está descascando, ou se ela tem alguma mancha, ou se ela estiver calcinando. O que é calcinar uma superfície? Calcinar uma superfície quando você passa a mão nessa superfície e ela está soltando a tinta, né? Se ela estiver soltando a tinta, o que vai ter que fazer? Mesmo vai ter que ser aplicado o fundo preparador nessa superfície. Então se você for repintar, você verificou que a sua superfície está adequada, ela não tem nada lá, não está calcinando, não está saindo tinta, não está soltando, descascando. Então o que você vai fazer? O pintor ele tem que lixar essa superfície, ele tem que quebrar com lixa e posteriormente limpar toda essa superfície, tirar todo o pó, todas as impurezas. Se for o ambiente externo, o ideal é até lavar a superfície, e se for o ambiente interno, né, ele umedecer um pano úmido e vir e passar em cima da superfície depois que ele lixou. Aí sim ele vai vir com a aplicação da tinta. Então ambientes de repintura que ela não esteja calcinando, ela não esteja soltando casca, ele vai ser somente lixar, limpar a superfície e aplicar a tinta nova. O ideal sempre da tinta nova, tintas de muito boa qualidade, né, que você vai encontrar aqui nas suas tintas. O que é? Você vai utilizar de 2 a 3 demãos. A tinta, ela nunca você vai conseguir dar só uma demão para dar uma finalização numa pintura, porque ela vai ficar marcada. Então sempre 2 a 3 demãos para ficar um acabamento fino. Então passei o fundo preparador lá na parede, né? Eliminei o pó. E no caso, se ela tiver lá com pó ou se ela tiver calcinando, o que a gente vai fazer? Vai passar o fundo preparador diluído de 20 a 40%. Né? Vai diluir ele com água potável, e depois vir e aplicar o fundo preparador. E depois ele vem e executa a pintura. Ô Anderson, mas o meu banheiro, a minha superfície, ela tem um mofo, né? Ela tem uma superfície lá que ela está mofada. Eu compro direto a tinta anti-mofo? Por quê?
Existe a tinta antimofo? Existe, né? Ela tem a qualidade, mas a maioria das tintas, todas elas já têm o antimofo. Por quê? O antimofo da tinta, ela serve para quê? Ela serve para prevenir do mofo. Onde não existe mofo, ela trazer uma prevenção para não existir. E no caso, se a parede sua já tem o mofo, o que você vai fazer? Você vai pegar, diluir água sanitária de 1 por 1, né, com água potável, aplicar nessa superfície, deixar essa água sanitária 1 hora lá naquela superfície, para que a gente vai eliminar as bactérias. Porque se eu pegar minha tinta antimofo e aplicar direto lá no mofo, onde que ele já tenha esse mofo, o que vai acontecer? As bactérias lá estão vivas, né? Então esse mofo ela vai passar para tinta nova, então não vai resolver seu problema. Então a gente tem que eliminar essas bactérias. O que é eliminar? Passar água sanitária diluída 1 por 1, depois passa a água sanitária, pega um pano úmido, depois de 1 hora, você limpa a superfície depois de 1 hora, depois você aplica o fundo preparador, né? E depois você vem, executa a sua pintura com a tinta que você escolheu. Então, lembrando, tinta antimofo, né? Recapitulando aí, a tinta antimofo, ela serve para prevenir o mofo. Ela não elimina o mofo ali naquela superfície. Porque o mofo, ele vem de superfícies que estão úmidas e superfícies que não tem ventilação. Ah, Anderson, eu fiz tudo o que você falou, só que o mofo voltou. Aí a gente precisa analisar se esse ambiente ele tem uma ventilação adequada. Às vezes um ambiente não tem ventilação, ele é um ambiente úmido, abafado, e ele vai continuar sempre tendo mofo. Beleza, aí a gente já eliminou essa parte de mofo. Nós vamos executar a pintura, né, da parede lá, da superfície, para deixar essa superfície perfeita. Ok? Então, recapitulando, então a preparação da superfície, o que é? A gente preparar ela realmente para que você não tenha um problema futuro com desplacamento, com manchas e com problemas lá na tinta. O que a gente vai fazer no caso se a superfície lá ela desnivelou, né? Se a superfície ela tem um buraco lá na hora que você descascou, que você passou o fundo preparador, a gente vai corrigir. Se for áreas internas, áreas dentro de casa, sem ser banheiros e sem ser cozinha, você vai aplicar a massa corrida, a massa nivelante a corrida, a PVA, né? A massa que é para uso interno. No caso de superfícies externas, onde que ela molha, onde que é banheiro, cozinha ou áreas externas, você vai trabalhar com a massa corrida acrílica, que ela é hidrorrepelente, ela não aceita a água, ok? Então aí você aplica a massa corrida ou a massa acrílica, nivela essa superfície e depois você vem com a pintura. Agora eu vou dar uma explicação um pouquinho para vocês, dicas de pinturas numa superfície que seja madeira ou metal, onde que a gente utiliza o que? Os nossos esmaltes, o esmalte à base de água, aquele que não tem cheiro, o seca rápido, e o esmalte à base de solvente. Então o que acontece? Você vai fazer a mesma preparação nessa superfície. O que é fazer a preparação? A gente vai preparar ela. Então se for uma superfície nova, ela vindo diretamente lá do serralheiro, você acabou de mandar fazer o seu portão e ela vem lá diretamente do serralheiro para o profissional pintor. Então ela sempre vem com um fundo, uns arcão já de serralheiro que a gente fala. O que eu oriento? O que eu peço a vocês fazer o quê? Refazer um fundo, oxidante nessa superfície. Não usar esse que vem lá do serralheiro. Porque às vezes o serralheiro, na hora que ele está preparando essa superfície, está pintando ela, às vezes não tirou as impurezas, pintou com ela cheia de óleo, e depois você joga um esmalte lá de qualidade, um esmalte automotivo, no caso aqui o da Masa, que é um esmalte de excelência qualidade, vamos pôr esse branco, o branco automotivo, só como explicação, o branco automotivo, ele é um branco que ele não amarela futuramente, porque temos alguns esmaltes de outras marcas ainda, que com o tempo esse branco ele se torna amarelo, porque na composição dele tem óleo de soja, e o branco automotivo ele já evita isso. E essa linha automotiva você vai encontrar aqui na Só Tintas, que é a excelente marca aqui que está crescendo no mercado, a Masa, vários produtos de qualidade e tem muitas novidades essa marca da Masa também. Então, o que acontece? Você vai
executa um lixamento, o pintor vai executar um lixamento nesse portão que ele vem lá do serralheiro, um novo lixamento, e vai passar mais uma superfície de zarcão. O que é o zarcão? É o anticorrosivo, que vai evitar o enferrujamento do seu portão futuramente. Ok? E vai dar mais resistência dele ficar lá exposto ao tempo de chuva e sol. Então você passou o zarcão, ou você passou, vamos supor que o seu material seja uma calha, que é um fundo de galvanizado, você passou o fundo para galvanizado, mas antes de passar isso daí tem que ser feita essa limpeza que eu falei. O que é? Você lixar, que nem no caso do portão, você vai lixar ele, o pintor vai lixar e depois ele vai o quê? Encharcar um pano com um thinner, vai limpar essa superfície para depois ele vir executar a pintura adequada. Para quê? Para você não ter problemas futuros com o descascamento do seu portão. E assim, você vai fazer essa pintura na parte de metal. E no caso de madeira, no caso de uma madeira nova, uma porta, ou um batente, o que você vai fazer? A mesma coisa, o pintor ele vai lixar essa madeira, ele vai passar a demão de seladora de madeira, ele vai deixar essa seladora, essa madeira puxar essa seladora, para quê? Para no outro dia ele vem e executa a pintura com verniz, para dar acabamento com verniz e a sua madeira, a sua porta, o seu batente ficar o espetáculo lá de uma pintura adequada. Então essas são as preparações dessas três superfícies, que é a parede, a madeira e o metal. E no caso também da madeira, ela tem como ser nivelada. Existe hoje a massa para madeira, além dela ter a branca, ela tem várias cores, que nem no tabaco, o jatobá, a cerejeira, mogno, embuia. Então essas madeiras você já pode também comprar na cor, aqui na Só Tintas, e você vai encontrar massa aí de qualidade. Então, para finalizar, a gente abordou um pouquinho do processo de pinturas e alguns produtos aqui diretamente aqui da Só Tintas. Para quê? Para esclarecer um pouco mais o que é uma pintura, uma boa pintura realizada no seu imóvel. Eu agradeço a todos e que a gente na próxima semana esteja junto trazendo novos assuntos. Semana que vem nós vamos trazer alguns produtos para falar um pouquinho dos produtos, para que esse produto serve, querendo uma tinta látex, uma tinta acrílica, quais são as diferenças, para você questionar a equipe de vendas para te melhor atender aí, ou na Só Tintas ou em outra loja de tintas aí. Então, esse programa da Só Tintas, ela é exibida todos os dias às 3 horas da tarde na TV Itajubá. Vai lá, busca o conhecimento. E a Só Tintas é uma parceira da TV Itajubá. TV Itajubá, a única TV que pega no seu celular.